Graça e paz, a paz do Senhor, Shalom. Quero deixar para você aqui mais uma aula na Escola do Sobrenatural do Espírito Santo, hein? Quero orar com você agora. Vamos pedir que Deus venha ungir essa palavra, ungir as nossas vidas, liberar o seu poder sobre nós através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, tome essa aula nas tuas mãos. Distribua sobre nós a sabedoria dos céus, o conhecimento, a revelação, o entendimento, Senhor. Pai, que a nossa vida seja impactada pela Tua palavra, pelos Teus ensinos, meu Pai, e que a Tua capacitação venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus. A Bíblia é um livro tremendo, maravilhoso e poderoso. Mas Deus, Ele não escondeu erros, falhas na vida tanto de homens como de mulheres. E por que Deus não escondeu isso? Por que Deus deixou isso exposto e revelado nas Escrituras? Nós precisamos ver e entender que Deus deixou muitas coisas abertas no livro, na Bíblia, para nós não cometermos os mesmos erros, as mesmas falhas. Então a Bíblia relata vitórias e derrotas de grandes líderes. Deus expôs publicamente na palavra que grandes homens e mulheres de Deus também chegaram a algum momento da sua vida que eles estavam no alto. Mas chegou um momento também que eles estavam numa posição bem abaixo. Nós vemos que Moisés, ele chegou num ponto de estar exausto. Nós vemos na vida de Elias, na vida de Jonas, mas nós vemos que no meio de tudo isso, Deus trouxe o quê? Deus trouxe uma direção, uma instrução para esses homens e eles continuaram a fazer, a cumprir o propósito que Deus chamou cada um deles. Então, hoje nós vamos aprender como ser cristãos, líderes, obreiros, obreiras melhores. Nós vamos aprender nessa lição de hoje como lidarmos, não com os erros, não com as falhas. Nós vamos aprender a lidar como vencer e prevalecer sobre eles. Jesus ele diz algo muito importante: vigiai e orar. O que é uma pessoa vigilante? É uma pessoa atenta, é uma pessoa que ela está ligada, é uma pessoa que ela não está distraída. Ela sempre está numa condição e numa posição de alerta. Então, hoje tem uma palavra tremenda para a sua vida e eu peço que você veja essa lição até o final. Vá até o final, porque tem grandes revelações aqui que não vai ser somente hoje para você, mas essas lições que você vai aprender hoje vai ser durante toda a sua vida até a eternidade. Amém? Queridos, no começo do ano, era uma época que os reis costumavam ir para a guerra. Era sempre o hábito de todo rei ele ir para a guerra. Se você já viu aqueles filmes antigos que relatam a Inglaterra, como que a Inglaterra foi formada, tal, e outros países, você vai ver lá que os reis estavam sempre presentes, né? Os reis, eles iam à frente junto com o seu exército. Porque o rei, ele é exemplo. O rei, vamos trazer assim, é o general ali, né? Que conduzia toda a sua equipe, todo o seu exército ali para a guerra. Então, o rei, você vendo aqueles filmes, você vai ver lá que o rei, ele tinha lá a sua tenda, ele tinha um mapa do local. Então, o rei, ele se reunia ali com os seus generais, com os seus soldados de frente, e ali eles criavam estratégias para como lutar, qual local atacar primeiro, qual tropa usar primeiro. Então, quer dizer, o rei, ele era aquela pessoa ali que ele não estava somente indo para a guerra, mas ele se envolvia também com a guerra. Ele dava realmente destino e direção. Então, nós vamos ver aqui esse texto, que é o primeiro texto que eu quero deixar para você, e tem muitos outros textos também. Amém? Está aqui em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1. Davi deixou de ir para a guerra
deixou de fazer o melhor que sabia lutar. Somos chamados a lutar, a guerrear diariamente. Satanás não descansa e não tira férias. Sempre tenta parar um servo, uma serva de Deus, produzindo o quê? E lançando a seta do desânimo, do cansaço, da dúvida, da insatisfação. E o diabo, ele é tão sagaz que ele vai liberando e lançando essas setas na mente das pessoas, que as pessoas começam a parar de orar, de ler a Bíblia, de meditar, perdem até vontade de ir no culto. Então, primeira coisa, você tem que ter a maturidade de entender que isso é um ataque de Satanás, esse é um ataque do diabo contra a sua vida. Então, o diabo começa a colocar na mente das pessoas, o culto está assim, o louvor está assim, a pregação está assim. Ele começa a colocar para aquelas pessoas que não estão cuidando desse ataque nas suas vidas, ele começa a colocar uma frieza espiritual. Ele começa a produzir o quê? Uma falta de compromisso na vida da pessoa. E o diabo, querido, ele quer de todas as maneiras fazer que os cristãos parem de cultuar, de louvar a Deus, de contribuir, de consagrar a sua vida, de praticar as práticas espirituais, porque o diabo sabe que se ele conseguir minar a mente de uma pessoa, levando ela a diminuir a sua vida, a sua constância, diminuir as suas práticas espirituais diante de Deus, na oração, no jejum, na meditação da palavra, na sua presença nos cultos, na sua presença nas casas de avivamento, se ele conseguir afastar essa pessoa, principalmente do corpo de Cristo, que é a igreja, ele sabe que essa pessoa vai ficar debilitada espiritualmente. E aí onde essa debilitação vem espiritual, é onde o diabo tem aproveitado disso e tem lançado um ataque fulminante contra a mente dessas pessoas. Aí na mente delas, elas acham que não vale mais a pena a servir a Deus, a ir para a igreja, a buscar a Deus. Mas você está vendo que tudo isso aí é uma seta atrás da outra que o diabo vai produzindo na vida do cristão, que de todas as maneiras ele ataca, e ele não ataca com armas pequenas, não, ele parte para tudo. Então, nós temos que entender que nós somos chamados para uma guerra. Eu já ouvi pessoas dizer assim, eu vim para a igreja, né, eu passo luta, eu passo prova, eu vim para a igreja, quando eu estava no mundo, eu não vivia tanta coisa que eu estou vivendo agora, parece que o mundo eu não tinha tanto problema, luta, dificuldade, prova, como hoje eu tenho, mas tudo isso, a pessoa quer atribuir à igreja. Não, o problema não é a igreja não, meu irmão. Você tem que louvar, adorar, bendizer a Deus e falar assim, obrigado, Senhor, por o Senhor ter me recebido no corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, por ter me recebido um homem, uma mulher pecadora, cheio de erros, cheio de falha, com caráter pervertido. Senhor, eu quero te agradecer por o Senhor não abrir mão de mim. Eu quero te agradecer, Deus, por o Senhor ter me recebido de braços abertos com o seu amor, sendo e reconhecendo, Senhor, que eu estava nas trevas. Meu amigo, minha amiga, meu filho, minha filha, eu quero dizer uma coisa para você. No mundo você tinha uma vida muito pior. Você tinha uma situação 1000 vezes pior. Só que ali você estava cursando a vontade do mundo, fazendo a vontade do mundo e muito menos a vontade de Deus. Ali você estava embutido na maré do mundo, na moda do mundo. Então ali você fazia coisa errada, mas você não estava nem aí, porque você não tinha o quê? O temor. Você fazia as coisas ilícitas. Às vezes você fala assim, eu fiz algo errado. Mas todo mundo faz. O que acontece? Você não tinha o conhecimento. Aí você se envolvia com coisas pesadas do mundo e ali você não tinha o quê? A maturidade. Que aquilo ali era errado, que aquilo ali era um erro que você estava fazendo. Então o que acontece? Você semeou muita coisa errada lá atrás. Você fez muita coisa errada lá atrás. Então você vem para Cristo agora
você recebe Jesus, começa o quê? Uma nova história na sua vida. Você entrega a sua vida para Cristo, você nasce de novo da água e do Espírito, mas você vai cursando o que? Uma nova vida. E essa nova vida não condiz com a antiga vida que você vivia. Essa nova vida você começa a ter o quê? O entendimento, o conhecimento. Você começa a aprender a discernir o que é certo e errado. Você começa a caminhar uma mudança de caráter. Você começa a mudar o seu caráter, o seu temperamento, a sua vida. E isso, querido, dói. Porque quando você vai fazer algo errado como você fazia, o Espírito Santo fala para você, não pode. Você não pode fazer isso mais. As coisas velhas se passaram e tudo aquilo ali é um conflito agora. Por quê? A sua carne quer praticar as obras antigas, mas o Espírito Santo quer te levar a praticar as obras novas. E muita coisa errada que você fez lá produziu o quê? Colheitas. Uma hora essas colheitas vão acabar. Então o problema não é a igreja não, querido. Você tem que agradecer a Deus, levantar as mãos para os céus e agradecer que você está na igreja, você está no corpo de Cristo. O melhor lugar no momento de batalha, no momento de luta, no momento de adversidade, no momento de problemas, no momento de muitas batalhas, o melhor lugar para você estar é na igreja, é no corpo de Cristo. Eu vou dizer uma coisa aqui muito forte. O melhor lugar de você estar é no quartel. Porque ali no quartel, você é preparado, você é alimentado, você é forjado, você é treinado para a guerra. E se você chega ferido no quartel, o que vai acontecer? Você vai passar pelo processo de cura. Você vai passar pelo processo de restauração, de reabilitação. Queridos, eu sirvo a Deus há 19 anos. E quantas pessoas desses 19 anos, bem antes de ser pastor, eu era membro ali da igreja, eu liderava pequenas funções da igreja, não era pastor, mas quantas pessoas Deus me colocou no caminho que chegaram arrebentadas na igreja, mas chegaram encardidas, sujas, realmente no lamaçal do pecado, realmente no lamaçal do mundo, pessoas sem expectativa de vida, pessoas infelizes, pessoas amargas, pessoas doentes, pessoas problemáticas, em todos os sentidos, em todas as áreas que você puder imaginar. Mas ali, através da palavra, porque a palavra vai limpando, a palavra vai transformando, a palavra vai produzindo, a palavra vai gerando, a palavra vai entrando no coração das pessoas e vai trazendo o quê? Transformação, mudança, né? Mudança a palavra do Senhor diz, é uma palavra tremenda, meu querido. A palavra vai produzindo na vida dessa pessoa uma metanoia. O que é metanoia? Mudança de mentalidade. Ela começa a pensar, a ver e agir de maneiras diferentes do que antes. E assim, quantas pessoas eu cuidei que chegou assim, sangrando, ferido, mas decepcionados com família, com casamento, com trabalho, com negócios. Nossa, é muita coisa que eu poderia te falar aqui. Mas essas pessoas abriram o coração e disseram, não, eu quero aprender. Eu quero ser discipulado, eu quero ser discipulada. Eu quero que você ore por mim, eu quero que você jejue por mim, eu quero que você me ensine a palavra. E essas pessoas ali, elas, quem sabe ali nesse momento de aperto, elas tomaram essa decisão, mas tomaram a decisão certa. E foi um processo a cada dia, a cada semana, a cada mês, que levou hoje a ser essas pessoas que hoje são cristãos de valor, os ombreiras de valor. E eu sempre falo uma coisa, eu quero deixar aqui para você. A pessoa que é ensinável, meu Deus, essa pessoa vai longe. A pessoa que é ensinável, ela vai muito longe. A pessoa ensinável, ela chega em lugares que outros não vão chegar. Porque pessoas ensináveis, elas estão abertas para aprender. E pessoas que não estão abertas a aprender, elas nunca vão crescer.
Então, olha que coisa interessante. Em 2 Samuel 11:1, no começo do ano, época que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutar contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Olha aqui, Davi, ele se destacou por ser um guerreiro. Davi, quando chega diante de Saul, ele compartilha ali as suas guerras sozinho. Davi não tinha público, Davi não tinha plateia. Davi ele chega para Saul e ele conta as suas guerras sozinho. A guerra que ele teve com o leão, a guerra que ele teve com o urso, para defender o quê? A ovelha, as ovelhinhas do seu pai. Davi, ele aprendeu a lutar, foi no oculto, no escondido, aonde ninguém via, aonde ninguém conhecia. E Davi, ele teve as suas lutas sozinho. E quando ele chega diante de Saul, ele narra a vitória que ele teve diante dessas lutas. Davi, ele foi reconhecido como um vencedor, como um campeão, quando ele lutou contra o gigante Golias e prevaleceu e venceu. Você vê que quando Saul ele vê o que aconteceu, automaticamente Saul manda chamar Davi e coloca Davi já o que na frente para liderar o que o seu exército, porque Saul reconheceu que Davi era um guerreiro. Então, por muitas guerras que Davi lutou, Davi ia e participava, ele sempre voltava o quê? Ileso. Ele voltava como um vencedor. Ele levava o exército de Saul à vitória. E uma das coisas que levou a Saul a ter inveja de Davi foi isso. Por quê? Davi se destacava como um guerreiro. E quando eles começaram já a cantar uma música dizendo que Davi ele fez mais, ou estava fazendo mais que Saul, a inveja, a ira, a raiva foi gerada no coração de Saul ao ponto de querer matar Davi por isso. Mas Davi não deixou de ir para as guerras. Não, Davi continuou indo. Mas chegou um momento aqui agora, que Davi agora, ele é rei. Agora, além de ser rei, ele é aquele que tinha um exército na sua responsabilidade. E nessa época aqui, os reis iam para a guerra, mas Davi decidiu não ir. Davi decidiu ficar na sua casa. Davi decidiu tirar o quê? Umas férias, um descanso. O que Davi quis fazer com isso? Mas o que o diabo fez? Davi estava ali se recompondo, descansando. Você sabe já a história que ele estava dando uma volta lá no seu terraço, viu uma mulher, achou essa mulher bonita, mandou trazer ela, teve relações com ela, engravidou ela, descobriu que ela era casada e todo um caos começou tudo depois disso aí. Mas você está entendendo que se Davi tivesse na guerra não tinha acontecido isso? Eu quero te falar uma coisa para você, o diabo ele é muito paciente. E você vai aprender algo aqui hoje nessa lição, não deixa de assistir até o final não. Que isso aqui vai abrir os seus olhos de uma maneira que você vai se assustar como você vai se tornar uma pessoa a partir de hoje. Davi deixou de ir para a guerra, deixou de fazer o melhor que sabia, lutar. Nós somos chamados para lutar e guerrear diariamente. Querido, põe uma coisa na sua cabeça. Até quando você estiver nessa terra, você é chamado todos os dias para lutar, para prevalecer, para permanecer. Ah, apóstolo, mas tem dia que eu acordo num desânimo, tem dia que eu acordo sem força, tem dia que o meu dia é só chorar. Ah, tem dia que eu não quero nada, tem dia que eu não quero nem orar, nem ler a Bíblia, tem dia que eu quero desistir, eu quero sumir. Mas quem que você acha que está por trás de tudo isso aí? Porque uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que
que é conduzido, é dirigido pelo Espírito Santo, esses pensamentos não rodeiam a sua mente e o seu coração. E como vem esses pensamentos? Por uma porta de entrada. Então, se no momento você começa a deixar isso entrar na sua mente, no seu coração, isso automaticamente vai produzir algo em você. Você tem que tomar muito cuidado. Eu estava pregando algumas semanas atrás uma coisa. Quando você fala uma palavra, eu estou falando essa palavra para você, os seus ouvidos estão ouvindo. A sua mente está captando essa palavra. Essa palavra, ela está indo para a sua mente. E a sua mente, ela vai liberar essa palavra sobre o seu corpo. Então presta atenção, quando você fala assim, eu acho que eu estou doente novamente. Você falou com seus lábios. A sua mente, ela absorveu essa palavra. Então, como a mente, o cérebro, ele manda comandos para o corpo, você disse que está doente novamente. Aí o que o seu cérebro vai transferir para o seu corpo? Ele vai mandar uma informação dessa maneira para as células, para os órgãos, para a sua imunidade. Ela disse que está ficando doente novamente. Então, células, órgãos, corpo. Ela disse que vocês estão doentes. Então, automaticamente, o seu corpo vai começar a ficar o quê? Debilitado. Sem força, doente. Por quê? Porque você que falou isso. Foi você que disse. Foi você que falou. E a sua mente só reproduziu no seu corpo as palavras que você disse. Então, essa é uma declaração negativa. Esta é uma palavra negativa. Esta é uma palavra de destruição que você mesmo liberou sobre você. E isso você pode aplicar em muitas áreas da sua vida, não tem tempo para falar sobre isso hoje. Você dizer que não está bem, dizer que você não tem dinheiro, dizer que você não é feliz, declarações assim, elas vão afetar. Eu quero te falar isso, abrir os seus olhos. Elas vão te afetar de uma maneira que você realmente vai viver aquilo que Deus não quer que você viva. Mas você vai viver por aquilo que você está falando. Então, querido, é muito importante nós termos a sabedoria com as nossas palavras. Você está entendendo? Então, é muito importante você ser sábio com aquilo que você fala. Olha para você ver o que o Tiago, no capítulo 3, versículo 10 diz. É assim a bênção e a maldição. Vem brotando da mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Você está entendendo? Então, você tem que saber o que você fala. E ele continua dizendo no versículo 11. Acaso pode uma fonte de água jorrar primeiramente água doce e depois amarga? Meus irmãos, acaso podemos colher azeitona de uma figueira ou figos de uma videira? Não se pode tampouco tirar água doce de um poço salgado. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela mane sobre as boas ações. E se vocês as praticarem com humildade, então serão verdadeiramente sábios. Tá vendo? Então, tenha humildade de reconhecer e entender que as suas palavras têm força, têm poder. Então, da mesma boca que abençoa, não pode sair a maldição. Aqui ele diz que uma fonte não pode produzir dois tipos de água. Ou é doce ou é salgada. Então, seja muito prudente com aquilo que você fala.
Então, cuidado com o que você fala, porque quando você fala, não é só os seus ouvidos que ouvem, o seu corpo responde, porque a sua mente está recebendo essa informação. Então, se você for falar e declarar, fale e declare a palavra de Deus. Amém? Então, voltando aqui, você vê que Davi causou um caos na vida dele. Por quê? Ele deixou de cumprir um papel e deixou de ir para a guerra. Alguns anos atrás, um pastor amigo meu, ele disse assim para mim, eu parei de pregar na igreja. Ele era pastor de igreja. E eu falei assim, por que você parou de pregar? Porque eu coloquei todo mundo para pregar agora, eu entendi que eu não preciso pregar mais na igreja. Ele falou, primeiro você é o pastor da igreja, você é o líder. Jesus vai cobrar de você, como um pastor, cada alma da igreja. A responsabilidade da igreja, Jesus vai cobrar do pastor, porque o pastor cuida de ovelhas. Não é da liderança, é de você. Primeiramente, depois é a liderança. Mas, para mim, você está fazendo uma coisa muito grave. Porque se você para de pregar, automaticamente você vai parar de ter responsabilidade de orar, de ler a Bíblia, de buscar a Deus. E isso é muito perigoso. Não, eu sei que isso aí não é perigoso nada e tal. Importante, eu mandei minha comunhão com Deus. Tá bom. Irmãos, o que aconteceu? Esse pastor, ele esfriou tanto na fé, ele esfriou nos dons do Espírito, ele esfriou na palavra de Deus, querido. E hoje nem na igreja ele está mais. Nem pastor de igreja hoje ele está, pastoreando. Então, quer dizer, ele deixou de praticar aquilo que Deus chamou ele para praticar. Ele deixou de fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então esse negocinho, essa conversinha, eu vou dar um tempo porque eu não estou bem, eu vou dar um tempo para isso, eu vou dar um tempo de fazer isso, eu não estou sentindo bem, eu não estou sentindo isso. Para ficar te sentindo e toma posicionamento. Quando você está numa guerra, numa luta, o que vai depender a sua vida e a vida dos outros, porque quando você está no exército, não é só você que está lutando, tem pessoas à sua direita, à sua esquerda, à sua frente e atrás de você. O que vai prevalecer a vitória é a sua postura. Então você fica achando demais e o inimigo vai criando o que com isso? Margem para derrubar, margem para dar rasteira. Então, lembre de uma coisa, quando você estiver nessa terra, você tem uma luta diária. Todo dia. Entendeu? Mas o Senhor te habilita, o Senhor te dá força, o Senhor te dá capacitação, o Senhor te deu o Filho dele, te deu o seu Espírito, te deu armas espirituais para você lutar, prevalecer, aleluia, lamacébia, e continuar vencendo, de glória em glória, de fé em fé. Então seja sábio, não seja tolo de achar que você precisa de um tempo, de um momento, para você voltar a fazer o que você fazia. Não entre nessa. Porque você vai começar a operar na alma. Você vai começar a ser uma pessoa almática. E é nas suas fraquezas onde Deus te habilita. É o que Paulo diz, quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Mesmo que você esteja fraco ali, sentindo fraco, mas o Senhor é a sua força, Ele te fortalece. O Senhor, diga comigo, o Senhor é minha força e Ele me fortalece. O Senhor é minha força e Ele me fortalece. Posso todas as coisas aqui que me fortalecem. Aleluia! Essa declaração que Deus quer ouvir, essa declaração que você precisa liberar com seus lábios para que a sua mente, o seu corpo ouça. Eles precisam entender que você serve um Deus todo-poderoso, Pai, Senhor, Rei da glória. Aleluia! Então, opere no Espírito. Aleluia! Deixa o Espírito Santo levar você a vencer, a prevalecer diante das suas lutas, adversidades que você enfrenta. Amém? Glória a Deus. Você nunca viu reclamando de luta, tenho certeza. Você nunca viu reclamando de provação, você nunca viu eu reclamando de processo, você nunca viu eu reclamando. Eu acredito que você nunca viu. Sabe por quê? Porque eu sei quem é Deus na minha vida. Eu sei quem é Jesus, meu Senhor. Eu sei quem é a pessoa mais linda e tremenda que é o Espírito Santo. Então eu sei
que essas situações elas vão reverter, porque Deus está comigo. A Bíblia diz, Deus é contigo. 365 vezes, está na Bíblia aí. Deus é contigo. Então, se Deus está comigo, meu querido, eu sei que coisas que eu passo, eu vou vencer. Eu sei que coisas que eu enfrento, eu vou prevalecer. Eu sei que as coisas que muitas vezes vêm para trazer muitas vezes desânimo, cansaço, desmotivação. Eu sei que essas coisas são momentâneas, porque essas coisas são momentâneas, mas Deus está me preparando para a eternidade. Então põe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Deus não chama covardes, medrosos, Ele chama pessoas normais, que quando depende dEle, entrega o controle de suas vidas ao Espírito Santo. Ele transforma essas pessoas em guerreiros e guerreiras. Quer ser um guerreiro, uma guerreira aprovada por Deus, um ombreiro, uma ombreira aprovada por Deus? Aqui está o segredo. Ele sabe as suas limitações, Ele sabe onde estão as suas fraquezas, mas deixa o Espírito Santo controlar, te levar a mudar a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos, a sua vida. Deixa o Espírito Santo forjar o caráter de Cristo em você, como um verdadeiro soldado, uma verdadeira soldada de Cristo. E você vai ver, você vai parar com esse mimimi e vai se levantar como voz de leão, voz de leoa e dizer, o Senhor é comigo, Deus está comigo, eu vou vencer, eu vou prevalecer, eu vou saltar essa muralha, eu vou pular essa dificuldade, eu vou alcançar a minha vitória em Cristo Jesus. É assim que você tem que falar. Guerreiro tem uma postura e uma fala diferente. Eu estava lendo um livro ontem, muito tremendo, e um general ele chegou numa ilha com seu exército. E disseram assim para o general, ó, o exército que está aqui, ele é muito maior que o seu. E o exército seu é bem menor que o exército que está na ilha. O que o general fez? Ele mandou todos os soldados se reunirem ali na praia e mandou pôr fogo nos barcos todos. E disse para os seus soldados assim, vocês estão olhando ali os barcos queimar? Eles disseram, sim, então, quero dizer uma coisa para vocês. Os barcos nos trouxeram aqui e não tem barcos para a gente voltar para casa. Então a gente tem duas alternativas. A gente luta, vence e prevalece contra os nossos inimigos e vamos para nossa casa. Agora, nessa guerra, vocês têm que entrar para vencer, para prevalecer contra o inimigo. Porque não tem caminho de volta para casa, a não ser a vitória. E o que aconteceu? Esse general, com todo o seu exército, venceram, ganharam e conquistaram aquela ilha. Às vezes, irmãos, você vai ter que queimar os botes, os barcos, as coisas fáceis que te levam, às vezes, até recuar, correr ou fugir da batalha. Mas Deus é contigo. Um líder, um ombreiro, deve estar sempre atento a um deslize, uma brecha, uma legalidade, porque isso é suficiente para alguém cair numa armadilha de Satanás. Um cristão maduro, um líder, um ombreiro, não pode vacilar. Não pode deixar ser levado pelas emoções e nem pelos seus desejos e a sua carne. O perigo está perto, muitas das vezes, e não está longe. Então, você precisa ser muito racional. Quando acontecem situações na sua vida, você tem que parar, analisar e ver o que está acontecendo. Não vai tomando o instinto da alma, das suas emoções para resolver algo que tem que ser espiritual. Não vai tomando decisões precipitadas na sua carne, na força do seu braço. Não. Para e pergunta, Jesus, o que está acontecendo nisso? O que o Senhor quer me ensinar? Espírito Santo, me dá uma direção, que me dá uma instrução. Vai orar. As pessoas não têm que orar só quando os problemas chegam. As pessoas não têm que orar só quando as adversidades, as situações chegam. As pessoas não têm que orar quando a situação não muda. Não, a oração não deve ser algo que tem que ser feito quando está dando tudo errado e precisa dar tudo certo. Não, a oração ela precisa ser feita diariamente. Daniel não esperou para ir orar quando ele recebeu lá uma intimação. Daniel não começou a orar quando ele sabia que poderia ser preso. Não, Daniel não teve um posicionamento de oração quando as coisas iam apertar para o lado dele. Não, Daniel já tinha uma vida de oração. A Bíblia deixa isso bem claro, exposto. Ele orava 3 vezes ao dia.
Daniel estava se preparando para aquilo que viria. E quando veio, Daniel não foi pego de surpresa. Daniel confiou totalmente em Deus e sabia que Deus era justo e o que ele estava sofrendo era uma injustiça. E Deus deu a quê? A Daniel a vitória. Então você quer vencer antes de chegar à luta? Aprenda a ter práticas espirituais diariamente. A oração não é o plano B, a oração não é a segunda coisa alternativa que você tem que buscar. A oração, ela tem que ser a primeira. Deus não tem plano B, Deus tem plano A. É orar, orar sem cessar, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não tem essa, querido. Então a oração tem que ser um estilo de vida para você. Amém? Então, entenda uma coisa. Muitas vezes o perigo não está longe, não. Está perto. Lembra de Davi? O inimigo estava a poucos metros da sua casa. O inimigo estuda seu oponente. Por isso temos que fortalecer em nossa vida as áreas que são frágeis e fracas, que ainda nos domina. Devemos dar lugar ao Espírito Santo para nos levar à vitória. Você sabe que áreas você precisa melhorar? Muitos dizem, quando eu estiver pronto, quando eu melhorar, eu faço isso, eu vou fazer aquilo. Não, 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 não. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis... O quê? O que Jesus disse? Vinde a mim todos que estáis cansados, fracos, debilitados, sujos, imundos, encardidos, do pecado, do lamaçal. Jesus chamou você na condição que você está. Quem vai melhorar você é Jesus, querido. Quem vai melhorar você é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Então não se acha que você não é digno. Quando Jesus olha para aquele paralítico ali que os seus amigos levaram ele, os 4 amigos levaram ele, Jesus olha para aquele homem e Jesus, vendo a fé dos seus amigos, diz para aquele homem, ó, perdoados estão os seus pecados. Sabe o que Jesus falou para ele? Porque perdoados estavam os seus pecados? Que ele se achava indigno de ser curado. Ele se achava indigno de estar na frente de Jesus. Primeiro, Jesus produziu uma cura espiritual na vida dele, na mente, no coração e na alma dele. E quando Jesus disse para ele assim, levanta e anda, ele já entendeu que ele já era merecedor da graça, do favor, da bênção, do milagre, da intervenção de Deus na vida dele. Amém? Toma essa palavra aí, querido. Então, áreas da sua vida que você sabe que precisa de cuidado, cuide. Fale a verdade, não esconda nada. Irmãos, a coisa mais importante que a gente tem que ter entre o pastor e a ovelha, entre o pastor e a liderança, entre o pastor e o rebanho, entre o pastor e o corpo de Cristo, é a sinceridade. Pessoas sinceras são pessoas verdadeiras. Pessoas que ficam usando máscara, fingindo que está tudo bem, mas não está bem, está escondendo a ferida, não quer ser curado. Porque quando você é curado, você vai curar outras pessoas. Quando você é liberto, você vai libertar outras pessoas. É automático, você ganha e toma a autoridade do reino espiritual para isso. Então não queira produzir e trazer uma imagem que você não é não, querido. O diabo sabe quem você é de verdade. E Deus também é. E Deus também sabe. Então, o que eu mais amo é quando eu começo a conversar com pessoas que falam a verdade para mim. Às vezes a pessoa fala, eu estou com vergonha do senhor, o que o senhor vai pensar de mim? Eu vou pensar o seguinte, você é uma pessoa de caráter, uma pessoa de integridade. E como que eu posso confiar num líder, num obreiro, numa ovelha que não é verdadeiro com o seu pastor? Hoje eu tenho, graças a Deus, êxito na vida de muitas pessoas, porque essas pessoas, elas foram corajosas, chegaram diante de mim e abriram o coração. E eu instruí, eu ensinei, não julguei, estendi a mão, ajudei. Graças a Deus, Deus me deu sabedoria em muitas situações. E hoje essas pessoas estão de pé aí e estão levantando os outros. Por causa da sinceridade, da verdade. Então seja assim com os seus pastores, com os seus apóstolos, com os líderes que Deus colocou na sua vida. Amém? Agora, olha que esse texto que está em Juízes, presta atenção que eu vou te falar aqui. Isso aqui vai abrir tua mente e o teu coração de uma maneira sobrenatural. Juízes 16, versículo 15. Olha aqui. Olha o que está escrito aqui. Então Dalila disse, como você pode dizer que me ama,
senão me conta seus segredos. Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que torna tão forte. Todos os dias ela atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Olha aqui. Sansão, ele disse para Dalila 3 vezes que a sua força, se ela fizesse isso e aquilo, ele não ia ter força. Ele enganou ela 3 vezes. Ela se sentiu enganada 3 vezes. Aquele que brinca com fogo, uma hora ele vai se queimar. Aqui, Sansão, ele era um homem acostumado a guerrear e vencer as suas guerras. Só que agora ele está numa guerra diferente daquelas que ele estava acostumado a enfrentar. Ele estava agora numa guerra de tomada de poder, numa guerra de tomada de autoridade, numa guerra de sedução. E agora Sansão aqui, ele está o quê? Ele está num conflito onde ele tem uma adversária, uma mulher. E aqui ele não está sendo sábio, coerente e maduro com seus atos. Ele começou a produzir na vida dessa mulher o quê? Indignação, revolta. E você vê aqui que essa mulher agora começou a usar a munição dela. Qual que é a munição dela? Ela começou a atormentar a vida dele. Você tem que me contar o seu segredo, da sua força, você tem que falar. Olha para você ver. 3 vezes ele disse para ela, ela acreditou, mas não era a verdade. E o que ele fez? Ele continuou fazendo. Mas você está vendo que o diabo, ele é oportunista e paciente? Ela não desistia. Vai prestando atenção. Versículo 17. Por fim contou-lhe o segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois foi consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Olha aqui agora, presta atenção, ele não vigiou. Ele não guardou o segredo dele. Esse segredo era ele e os seus pais que sabiam. Mas está vendo que o diabo ele foi enfraquecendo a mente de Sansão? O ataque era tão fulminante através de Dalila na mente dele que ele não aguentou. Mas em nenhum momento aqui dessa conversa aqui, você vê Deus na história. Você não vê Sansão tendo humildade e falar assim, eu vou resistir a esse ataque. Eu vou apartar dessa mulher, eu vou sair fora dessa mulher. Eu vou sair fora do jogo dessa mulher. Eu vou sair fora desse ataque da minha mente. Ele não fez isso. Ele não foi buscar a Deus. Ele não buscou a Deus em momento nenhum aqui. Ele nem buscou a Deus se ele poderia contar isso. Pior, ele contou para uma pessoa que nem servia o Deus de Israel que ele servia. Por quê? Ele não vigiou. Ele não guardou o seu coração. Ele não guardou aquilo que Deus tinha dado para ele. E agora ele entrega de bandeja o segredo daquilo que Deus tinha dado para ele. O diabo, irmão, ele quer quebrar princípios, ele quer levar você a quebrar princípios. E se você quebrar princípios, você vai quebrar a sua cara. Infelizmente, você vai quebrar a sua cara. Eu ouvi um testemunho ontem que eu fiquei de queixo. Uma jovem, ela entrevistou uns pastores e esses pastores vieram da feitiçaria. E eles disseram que quando chegou na igreja, eles ficaram assustados, porque se falava de oração e jejum, eles acharam assim, meu Deus, mas é só isso, é tão raso que os crentes só vivem isso 2, 3 vezes na semana, às vezes jejuando, não consegue ter postura de oração na madrugada, ora quando quer, não leva a sério a palavra de Deus. Mas que nível tão raso a igreja vive. E ele estava compartilhando esse casal, que quando eles estavam na feitiçaria,
eles jejuavam na água 20, 30, até 40 dias. Agora presta atenção. E o inimigo usava a vida deles para produzir coisas surreais. Eles passavam as madrugadas todas trabalhando, da meia-noite às 6 horas da manhã, em jejum de água. Eu estou dizendo pessoas que mexiam com as trevas, que se viu o diabo. Agora presta atenção. Esse princípio serve para a prática do cristão? Sim. Mas você viu que as trevas também entenderam que esse princípio pode funcionar para elas também? Você entendeu que as trevas entenderam que esses princípios também podem ser úteis para eles? E eles praticavam. Eu já tinha ouvido falar de bruxas que jejuavam para ter poder, para ter acesso nesse nível. E essa revelação foi muito forte, porque aquela irmã que, quando estava entrevistando esse casal de pastores, ela ficou chocada. E hoje esse casal, né, se converteu, são pastores, e eles disseram assim: se nós hoje estamos no lugar certo, no time correto, e se vimos o Deus verdadeiro, nós vamos fazer muito mais. Se a gente fazia para as trevas algo, a gente vai fazer mais. Então hoje o nosso jejum é 30, 40 dias só na água mesmo. É a madrugada orando, intercedendo, tomando um reino espiritual nas regiões celestiais, aquilo que nos pertence. É horas e horas de oração, de intercessão, de meditação na palavra, porque se para as trevas eu era comprometido, para o reino de Deus eu tenho que me comprometer muito mais. Isso é um alerta para nós, irmãos. Às vezes a gente acha que está fazendo muita coisa, mas os filhos das trevas estão sendo mais prudentes que os filhos da luz. Eles estão pagando o preço que a gente deveria pagar. Porque nós estamos no lugar certo, nós estamos com a pessoa certa, nós estamos servindo o Deus certo. E muitas das vezes, eles estão fazendo tudo errado para aquilo que eles acreditam e praticando as coisas erradas para um Deus que é errado. Então, olha o que aconteceu aqui. No versículo 18, Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venha mais uma vez, disse ela. Olha aí, venha mais uma vez. Não desiste, o diabo não desiste. Quando ele não derruba alguém, quando o diabo sabe que Deus tem um projeto, um plano na vida de alguém, você está vendo que ele é insistente? Então esse negócio de você falar que vai sair da igreja, quer sair da igreja, você para de falar isso. Toda vez que você começa a falar isso e pensar desse jeito, você está dando margem de força para o seu inimigo frustrar, abortar os propósitos, os planos que Deus tem na sua vida. Tira isso da sua boca. Seja funcional no corpo de Cristo, seja uma bênção no corpo de Cristo, abraça a visão, abrace a igreja. Seja uma pessoa que venha ajudar a construir e continuar construindo a expansão do reino de Deus. Chega para o seu pastor, para a sua pastora, para o seu livro e fala: pode contar comigo que a gente vai fazer. Começa a se envolver. Você vai ver. Numa visita, num evangelismo, começa a se envolver numa casa de avivamento. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai se surpreender o que Deus vai fazer na sua vida. Então, irmão, no tempo de batalha, no tempo de luta, não é hora de guardar as armas. Não é hora de ficar em casa choramingando debaixo da cama, não. Não, é hora de pôr o uniforme. É hora de tomar as armas espirituais, levantar a cabeça e ir para a guerra. Guerra é para vencer, guerra é para prevalecer. E nós temos o nosso general, que é Cristo. Então aqui, eu vou continuar. Disse ela: Sansão finalmente me contou o seu segredo. Olha aí. Os governantes foram ao encontro dela e deram dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. Então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Tá vendo? Muitas vezes a pessoa cai, não é do dia para a noite. Não. Ela já está caindo. Mas ela não tem um caráter, ela não tem
a humildade de chegar e falar, pastor, eu preciso que o senhor me ajude, eu tô tendo um problema nessa área aqui, eu tô tendo problema com pornografia, eu tô tendo problema no meu casamento, eu tô tendo problema no negócio, eu tô tendo problema no meu trabalho, eu tô tendo problema na minha devocional com Deus, eu tô tendo problema na vida da minha vida espiritual, eu tô tendo problema nessa área, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, mas esteja com o seu ouvido aberto, o seu coração pronto para receber a instrução e praticar. Não adianta você receber uma instrução se você não está disposto a praticar ela. Mas se você está disposto, as coisas vão mudar na sua vida. Eu te garanto isso, te garanto. Então você está vendo aqui que começou a enfraquecer e suas forças o deixaram. Então está vendo como o diabo vai minando as pessoas? Ele vai enfraquecendo aos pouquinhos, ao pouquinho, até a força deixar. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Eu acho que eu já falei aqui algum dia. Eu passei uma situação na minha vida, mas pensa numa situação onde às vezes eu vou dizer para você, eu acho que de força que eu tinha era 5%, 2%. E eu fiz um propósito de oração com o irmão, 40 dias nos vale. Irmão, mas foi uma época de tanta batalha espiritual, de tanta luta espiritual, que tinha dia que eu chegava ali naquele vale, 40 dias eu chegava, eu só chorava. Mas eu estava lá, eu estava chorando, mas eu estava lá. Às vezes falava ali 3, 4 palavras com Deus, e o resto era choro. 40 dias, e quando estava chovendo? Meu Deus, barro até na canela, debaixo de chuva, aqueles raios cortando o céu, mas estava lá. Estava ali, forte. E cada dia que eu ia, a minha bateria ia aumentando a força. Cada dia que eu ia, eu era mais fortalecido. Então, fortalecer no Senhor, querido. Quando você vê que a sua bateria tá abaixando, entra no seu quarto, vai orar, vai para o monte orar, vai para o vale orar, vai adorar, começa a orar, ora em línguas. Se aquele dia você só tem lágrimas para derramar, derrama. Derrama. A Bíblia diz, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Foi isso que eu fiz, está lá em Efésios. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Eu fui fortalecer no Senhor e depois no seu poder. Queridos, tinha dia que eu pensava, ou eu tenho gasolina para ir para a igreja, ou eu tenho gasolina para ir para o vale. Eu vou para o vale. E Deus nenhum dia deixou faltar nada para mim. Mas passou 2 meses, Deus começou a desencadear respostas, intervenções, milagres, coisas estrondosas na minha vida, que eu fiquei até de queixo de ver o que Deus estava fazendo. E Deus ainda me levou para a Nigéria. Aí Deus falou, tudo isso que está acontecendo foi a sua postura que você teve de guerra lá atrás. Aqui estão os frutos da guerra, aqui estão os despojos da guerra que você conquistou. Ah, querido. A melhor coisa que tem é você fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Levanta a cabeça, toma posição e parte para a vitória. Então, ela gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou, farei como das outras vezes e me livrarei deles. Esse foi o pensamento dele. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Meu Deus do céu. Sansão achou que agora estava tudo bem, era como antes, ia dar certo mais uma vez, só que agora o diabo já tinha passado a rasteira nele. Já tinha tirado aquilo que ele tinha. E ele não sabia, porque ele deixou o engano, a sedução, entrar no coração dele. Ele não lutou. Ele não afastou do inimigo. A Bíblia resistiu ao inimigo, ele fugirá de vós. Ele preferiu ficar ali onde o inimigo estava, do que resistir ao inimigo e ir embora. Como José, né? Saiu correndo. Não. Ele ficou ali. Presta atenção. Versículo 21. Os filisteus o capturaram, meu pai. Um homem que era, olha aqui,
que eu vou te dizer? Um homem que estava acostumado a vencer. Um homem que estava acostumado a prevalecer. Agora ele foi capturado. O que eles fizeram? Furaram os olhos dele. Meu Deus. Tirou a visão, a percepção. E com o diabo ele faz isso. O diabo ele vai... Tá vendo? O diabo ele vem com a sua artimanha. Ele vai enfraquecendo, igual eu falei para você lá no começo. A sua vida espiritual, você é trouxa, você não vigia, você deixa as coisas acontecer e vai se deixando. E o que acontece? Vai ficando fraco. Deixa de ir nos cultos, deixa de ir nos congressos da igreja, deixa de participar da escola online, deixa de participar do discipulado. Você vai seguindo a tua vida do teu jeito. E o diabo gosta disso. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que anda sozinho, ele busca os seus próprios interesses. Cuidado. Quando você está no rebanho, você está protegido. Quando você está sozinho, você está vulnerável. Cuidado. Cuidado. E o que acontece aqui? Perdeu o que? A visão. Então, depois que o diabo ele esfria a pessoa, depois que o diabo ele aniquila a vida espiritual da pessoa, ele traz o que? A cegueira. A pessoa volta a praticar o que ela fazia. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. A pessoa sem visão, querido, qualquer comida para ela é boa. Qualquer lugar para ela é bom. Qualquer coisa que ela faz é boa. Porque ela não tem visão. Ela não tem visão. Então, o diabo agora tirou o que de Sansão? Tirou a força, o poder, a dependência de Deus. Agora tirou o que? A visão. Agora ele enxergava, ele não via. É isso que o diabo tem feito na vida de muitas pessoas, depois da pandemia. E as pessoas não estão cegas, voltaram a fazer as práticas que faziam, desviaram, afastaram da igreja, do corpo de Cristo, perderam a visão. Só Jesus vai ter misericórdia e abrir os olhos dessas pessoas novamente. Levaram para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando a moer cereais na prisão. Olha aí, se tornou o que agora? Escravo, corrente. Ele libertava as pessoas, agora quem estava preso era ele. Olha aí, não vigiou, não cuidou. Agora ele está preso e é tratado como o quê? Como um escravo. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer prender, ele quer escravizar o ser humano. Não caia nessa, meu irmão. Fica firme, fica ativo, seja ativo. A melhor arma para destruir as fortalezas do adversário é reconhecer que precisa de ajuda. Ser verdadeiro e não esconder nada do seu líder, do seu pastor. Seja franco, seja honesto. Peça conselho, seja amigo, companheiro. Tenha humildade para aprender com aqueles que um dia já venceram as mesmas batalhas que muitos já enfrentaram. Não seja dono da verdade, reconheça os seus erros, reconheça quando você erra, reconheça quando você falha. Não jogue a culpa nos outros, não jogue a culpa nas pessoas, não jogue a culpa na igreja, nos irmãos, no seu cônjuge, na sua família, não. Assuma os seus erros, assuma as suas falhas, tenha maturidade de assumir as suas responsabilidades. Tenha um caráter que venha produzir confiança na vida das pessoas. Tenha caráter, meu irmão. Que hoje mais a igreja precisa de pessoas de caráter. Não tente tampar o sol com a peneira, não tente sair fora do problema quando ele vier. Assuma a postura de um líder, de um ombreiro, de uma ombreira, de um cristão que vai resolver. Busque ajuda com os seus líderes. Não queira abandonar o barco. Então o que eu vou fazer quando vier um problema? Peça ajuda à liderança espiritual. Peça ajuda a Deus para te dar força, sabedoria para você vencer. Nós precisamos entender que nós estamos à frente de pessoas e sempre tem pessoas atrás de nós. O líder, o ombreiro aprovado de Deus não pode parar de desistir, acovardar, porque é isso que o diabo quer. E isso não só vai afetar a vida dessa pessoa, mas aqueles que estão à frente e atrás. Aprenda a lutar e prevalecer nas suas lutas, querido. Aprenda a dominar as suas palavras, porque senão elas vão dominar você. Lembra que eu falei lá no início da lição?
Não se envolva de maneira nenhuma, irmão. Seja sábio, maduro. Seja um cristão de valor, que tem o caráter de Cristo. Não se envolva em fofocas, conversinhas, mexericos, paneirinhas. Sai fora disso, irmão. Eu odeio, eu detesto fofoca, conversinha. Nossa, eu não gosto disso. E Deus abomina isso também, está lá em Provérbios. Não fale mal dos seus pastores, não fale mal da sua liderança, não fale mal da igreja. Não concorde com pessoas que vêm como Dalila para contaminar você, para levar você a perder o foco e perder a visão. Não se envolva com pessoas como Absalão, que queiram levantar questões contra as autoridades espirituais que Deus colocou na sua vida. Seja esperto, seja uma pessoa esperta. Não entre nessas tramas do diabo. Não dê ouvido para essas pessoas que querem trazer prejuízo para o corpo de Cristo, para a igreja, para a sua vida, querido. Quem faz fofoca, lembra de uma coisa. Aquele que fofoca de alguém para você, fala de você para alguém. Deus te deu 2 ouvidos, conversa entra no ouvido e sai no outro. No meu só entra num e nem passa para o outro. Eu já corto. Eu não gosto de conversa fiada. Eu não gosto de conversinha. Porque isso aí, Deus não aprova. Deus não gosta disso. Então aquilo que Deus não aprova, Deus não gosta, para que eu vou querer na minha vida? Lembre, você é um cristão, você é um líder, você é um ombreiro. Você deve ter maturidade para podar essas questões que tentam contra o corpo de Cristo e afetar o corpo de Cristo. Aprenda, seja sábio e será mais sábio quando você for corrigido, disciplinado, ensinado. As correções muitas vezes vêm para o seu crescimento e a sua maturidade pessoal e espiritual. Deus conta com você, Jesus conta com você, como contou com seus discípulos. O Espírito Santo está aqui para te ajudar. Você tem seus pais espirituais e eles estão aqui para te ajudar. Então pare de achar que você está sozinho. Pare de achar que você está passando por isso sozinho. Tem pessoas que muitas vezes, quando você está descansando, estão com o joelho dobrado, com as mãos estendidas sobre ti. Você não está sozinho, nós estamos juntos. Nós somos uma família, nós somos um corpo. Nós somos a igreja de Cristo. Aleluia. Pare de reclamar, seja valente, levante a cabeça e conquiste a vitória em nome de Jesus. Amém, querido? Que você venha aprender esses princípios hoje e praticar na sua vida de uma forma diária. Quantas vezes você quiser, acessa essa mensagem de novo e você vai ver o que Deus vai fazer. Amado Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esta aula, por esse aprendizado de hoje, Senhor. E peço, Deus, que o Senhor venha produzir na vida do teu servo, na vida da tua serva, deste ombreiro, dessa ombreira, desse líder, Pai, o caráter de Cristo. E que eles, meu Pai, venham prevalecer. Venham, meu Pai, ter a convicção e a certeza que eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. E que eles, meu Pai, venham aprender e ter a maturidade de lutar, prevalecer, abastecer a sua fé, alimentar a sua vida espiritual e triunfar diante de qualquer situação ou adversidade que venha contra a vida deles. Que eles venham empunhar, Senhor, o escudo da fé, a espada do Espírito, venham revestir a armadura de Cristo, a armadura de Deus e venham lutar e prevalecer. Que a graça, a sabedoria, o poder e a unção do Senhor seja sobre cada um, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe, minha amada. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. Shalom.